Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje da lição me falando, quem é você? A lição pede para a gente ler Marcos 14, versos 60 a 72, né? O que acontece aí, né? Como Jesus reagiu aí a esses acontecimentos aí, como Pedro reagiu, né? Que lições nós podemos aprender com essas diferenças. Então nós vimos aí um pouquinho antes, Marcos 14, versos 53 e 59, descreve aí que Jesus é levado ao Sinédrio, não é isso? Nós vimos ontem que Judas, né, entregou Jesus ali com um beijo no rosto do mestre, e ali ele é levado, né, para o Sinédrio, e a primeira parte do julgamento começa, né, foi meio frustrado, porque repetidas vezes aí os líderes, né, tentaram de todas as formas acusar Jesus, né, mas não foi validada, né, essas acusações. O escritor do Evangelho observa que o testemunho era falso e os relatos, né, das testemunhas não concordavam entre si. E por isso, nessa primeira parte aí do julgamento, não foi possível decretar ali, né, que Cristo seria morto naquele primeiro momento ali, né? Mas aí o sumo sacerdote se dirigiu a Jesus. A princípio ele não respondeu, mas então o sumo sacerdote colocou sob juramento, Mateus 26, verso 63, e perguntou se ele era o Messias. Jesus admitiu que era o Messias e citou também Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, que se refere ao Filho do Homem, sentado à direita de Deus, né, e vindo nas nuvens dos céus. Isso foi demais para aquele sumo sacerdote. Ele automaticamente rasgou ali as suas vestes e clamou aí pela condenação, pela morte de Jesus, né? O concílio autorizou imediatamente, devido às declarações de Jesus, que ele se intitulou ali como Messias, né? Como Filho do Homem. E ali o concílio autorizou que ele fosse morto. Nesse momento começa aí a humilhação de Jesus, cuspiram, né, nele, vedaram ali o seu rosto, bateram nele e pediram que ele profetizasse, ou seja, zombando ali do mestre. Enquanto Jesus estava ali dentro da casa do sumo sacerdote, era julgado e dava ali o seu testemunho de que ele era o próprio Cristo, o mestre, do outro lado nós vemos Pedro, né, no pátio, que mentia, não é isso? De um lado nós temos Jesus, falando que era o mestre, né? Do outro lado nós temos Pedro, né, negando a Jesus. Jesus havia profetizado que Pedro o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse pela segunda vez. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ele foi abordado por um servo, depois por espectadores, e 3 vezes negou a sua ligação com Jesus, chegando a amaldiçoar e jurar. Nesse momento, né, como relatado por próprio Cristo, o galo cantou pela segunda vez e Pedro subitamente se lembrou da profecia de Jesus que ele negaria o Senhor 3 vezes naquela noite. E aí Pedro reconhece, né, o que Cristo havia falado com ele, ele simplesmente desmoronou e começou a chorar. Nós vemos aí um arrependimento do que efetivamente pelo ato, né, de Pedro, ele reconhece realmente que ele havia errado, se arrepende disso. É relatado na palavra de Deus também que Cristo, né, que Pedro, né, ele também publicamente declara depois que Cristo é realmente o mestre por 3 vezes em público, né? Então, apesar de ele ter cometido esse pecado, né, mas ele se arrependeu, diferente de Judas, né, que infelizmente não se arrependeu de ter entregado o mestre, né, nas mãos dos
dos sacerdotes ali, né? Dos líderes, né? E o traído, né? Ele não se arrependeu desse ato. Mas Pedro não. Ele se arrependeu do que ele tinha feito. Ele verificou e olhou que realmente tinha feito algo errado, né? Aqui está a ironia no fim do julgamento. Jesus foi vedado, espancado, né? E ordenado a profetizar. O objetivo era zombar dele, como nós falamos, pois ele não conseguiria ver quem o havia golpeado. No entanto, no exato momento que faziam isso, Pedro estava negando Jesus, como nós falamos, no pátio abaixo, cumprindo uma das profecias do Mestre. Consequentemente, como nós falamos, ao negar Jesus, Pedro mostrou que Jesus realmente era o Messias, porque havia profetizado isso. Mas nós vemos também na história que Pedro se arrependeu daquilo que tinha feito, não é isso? De negado ao Mestre. E assim como Pedro se arrependeu, cada um de nós também podemos nos arrepender dos nossos pecados também. E Cristo, né, com certeza vai nos perdoar também. O Espírito Santo convença você do juízo, do pecado e da justiça todos os dias, e que você se arrependa, entregue verdadeiramente a sua vida a Cristo Jesus, para que Ele possa ser o mestre da sua vida diariamente. Que Deus te abençoe, que Deus te dê aí uma quinta-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.